dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos de História, capítulo 5, Egito Antigo, tá bom? Antes de nada, assiste lá o capítulo na SAES TV e depois faça os exercícios do livro didático e do livro de atividades suplementares, capítulo 5, Egito Antigo, tá? Façam todos os exercícios sobre esse tema. Vamos lá, feito isso, vocês lembram que na última aula a gente falou da Mesopotâmia? A primeira grande civilização hidráulica? Pois é, hoje nós vamos falar da segunda grande civilização hidráulica, o Egito Antigo. Civilização hidráulica, eu falei que é toda civilização, toda sociedade que depende de água potável presente nos rios e nos lagos para sobreviver. Pois é, esse é o caso do Egito. O Egito dependia da água do rio Nilo, né? Um dos maiores rios do mundo, compete aí com o Amazonas, aí tem um debate para saber qual que é o maior rio, mas a água do rio Nilo era muito importante para essa civilização, tá? Na agricultura, porque ali na borda, né, formavam o que a gente chama de humus, que é uma terra de cor preta, muito fértil, mas também na pecuária, para alimentar o gado, os animais, as ovelhas, tá certo? Então, o Egito também é uma civilização hidráulica. Outra coisa importante é falar que não existia só um Egito a princípio, existiam dois Egitos, o Alto Egito e o Baixo Egito. Até que o primeiro faraó, chamado Menes, vai unificar os dois Egitos e formar um grande império. O primeiro, a gente pode dizer, um dos primeiros grandes impérios da antiguidade, o Império Egípcio, tá bom? Então ele vai ser o primeiro faraó, o nome dele, Menes, tá? Pessoal, aqui na página de número 73, a gente vai estar vendo a pirâmide social do Egito, tá? Porque o faraó Menes, ele vai construir pirâmides, essas mesmo físicas, né, onde ficavam as tumbas dos faraós, mas agora a gente está falando de pirâmide social, ou seja, como é que funcionava a estrutura daquela sociedade. Podem ver aqui, ó, que na cabeça está o faraó e sua família, o faraó que era considerado um deus, então o Egito também é uma sociedade teocrática, tá? Embaixo, os sacerdotes e os vizis, que eram funcionários do faraó, soldados, escribas, no meio aqui já da pirâmide, ou seja, com menos poder e menos prestígio. Comerciantes, artesãos e camponeses, e lá embaixo os escravos, ou seja, eles eram a camada social mais baixa, com menos poder e com menos privilégios, tá certo? Por último, pessoal, é importante a gente falar na crença dos egípcios antigos após a morte. Eles acreditavam que tinha uma vida após a morte e que o morto, né, após morrer, ele era julgado num tribunal de Osíris. E Osíris era um deus que julgava se ele fez boas ou más ações. Então, eles mumificavam o corpo. O que é isso? Eles, quando pegavam o corpo do morto e colocavam substâncias que formavam uma espécie de resina, enfaixavam com faixas de linho e colocavam numa tumba junto com todos os seus bens, porque eles acreditavam que o morto levava os bens para esse julgamento. E se o morto fosse, digamos assim, absolvido no julgamento, ele iria com todo o seu tesouro, com todos os seus bens lá para a cidade dos mortos. Mas isso era um privilégio só dos ricos, tá bom? Pessoal, estudem esse capítulo, vejam a SAES TV, um beijo, tchau, tchau.